Vamos falar um pouquinho agora do transporte da água do solo para a planta. Nosso objetivo aqui é entender melhor como que a água sai do solo e vai em direção à planta. A primeira coisa a entender é que esse fluxo de água do solo para a planta é um fluxo unidirecional. A água sempre vai do solo para a raiz, da raiz para a parte aérea, folhas, e daí para o ar. Pode acontecer diferente, mas são eventos muito raros e que não interessam em termos de produtividade das plantas. Então, para fins desse curso, a gente considera que a água sempre vai do solo para a raiz, da raiz para a parte aérea, da parte aérea para o ar. Então, o fluxo de água no xilema é unidirecional. Tá? A água sempre vai subir pelo xilema, nunca descer. Outra coisa interessante de notar é que a maior parte da água é perdida pela planta durante o dia. 90% dessa água sai pelos estômatos abertos e cerca de 10% pela epiderme. É, Em termos da entrada de água, a gente já viu antes que existem diferentes tipos de raízes. Para a grande maioria das raízes, é, as pontas das raízes, especialmente os últimos 10 centímetros, são os mais eficientes na absorção de água. Conforme a raiz vai se tornando mais velha, a capacidade de absorção, a permeabilidade dela diminui. Então é muito mais comum o que a gente vê aqui do lado direito, que é uma planta mostrando, né, a entrada de água pelas pontas das raízes, a região dos pelos radiculares, né? Isso aqui é possível de acontecer principalmente com monocotiledôneas e algumas plantas herbáceas, mas muitas plantas têm maior capacidade de absorção de água na região próxima às extremidades das raízes. Ainda tem um aspecto muito importante que a região próxima da ponta das raízes é onde ocorrem os pelos radiculares, logo no início da fase de maturação. Isso aumenta muito a área de absorção das raízes. Os pelos radiculares têm uma área enorme. Isso também contribui para que a maior parte da absorção de água ocorra na ponta das raízes. Tá? Então, entendendo isso, a gente consegue entender melhor também quais os locais da raiz absorvem mais água. Por exemplo, se um solo tem mais água profundamente, é exatamente a raiz pivotante, o sistema radicular mais profundo, que vai absorver mais água. O sistema radicular mais próximo da superfície, onde é mais seco, normalmente tem mais capacidade para absorver os nutrientes. A maior parte dos nutrientes está próximo à superfície do solo. Então a gente diz que é mais voltado para a absorção de nutrientes minerais. É, assim sendo, né, a maior parte da água entra pelos pelos radiculares e os pelos radiculares estão em contato com a solução do solo, ou seja, com a água do solo. Então, em última instância, essa água entra diretamente da solução do solo através dos pelos. Ela entra nos pelos, atravessa o pelo, chega nas células epidérmicas e por aí se direciona então ao xilema para ser transportada para a parte aérea. É, o primeiro contato que a água tem com o pelo radicular é a parede celular, que é uma estrutura basicamente composta de celulose e pectina. Vejam que nesse caso a gente só tem parede primária, porque aqui nós estamos falando de epiderme, que é uma célula de crescimento primário
e ela não tem crescimento secundário. Nessa região são células novas ainda, né? Então, a água entra em contato com essas fibras de celulose, que são altamente hidrofílicas, e aí ela pode continuar pelas fibras de celulose. Existe espaço para a água passar por entre as fibras de celulose. E ela também pode atravessar a membrana, membrana plasmática aqui representado por esse material verde e amarelo. Tá? Então, tanto a água pode caminhar pela parede celular através das fibras de celulose e pectina, quanto também ela pode atravessar, entrar dentro do pelo radicular, e uma vez que entrou no pelo radicular, daí pode passar pelos plasmodesmos até chegar ao cilindro vascular. Essa relação da água com a parede celular tem a ver com uma das propriedades da água. Né? A água interage com determinadas substâncias por afinidade química. E essas substâncias são chamadas de hidrofílicas, quando têm afinidade com a água, ou hidrofóbicas, quando não têm afinidade com a água. Também se diz que, pelo fato da molécula ser polar, molécula d'água ser polar, eu não vou discutir isso agora, mas que substâncias polares ou substâncias com carga elétrica são mais facilmente solúveis ou que têm uma melhor relação com a água. Substâncias não polares, como óleos, graxas, não têm afinidade pela água. Então, há uma certa repulsão entre um substrato hidrofóbico e a água. Tá? Bem, então, quando a água chega ao pelo radicular, e daí entra em contato com a parede celular, ela pode continuar pela parede celular. Lembrem, a parede é muito permeável e hidrofílica. Então, pode continuar por aqui. E pode ir pela parede celular por toda a região do córtex. Porém, quando chega na endoderme, lembrem que a endoderme é impermeabilizada pelas estrias de Caspari. Com isso, a água não pode passar pela parede celular nesse local. Existe uma barreira física para que a água atravesse para o cilindro vascular. Então, obrigatoriamente, em algum momento aqui no córtex, ou mesmo lá no pelo radicular, essa água tem que entrar para o citossol e a partir daí ela vai de célula a célula por plasmodesmos. E com isso, ela consegue passar pela endoderme e chegar até o periciclo e depois ao floema ou ao xilema. Tá? Então, essa é uma das grandes funções da endoderme, é servir como essa barreira física que impede que a água passe pela parede celular. Isso tem certas vantagens, que eu não vou entrar em detalhe agora, mas ajuda a planta a manter a sua água em condições de estresse hídrico. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, sendo eventualmente, mesmo a água que vai pelo apoplasto, ela eventualmente tem que atravessar a membrana plasmática. Essa figura é uma representação de um trecho de membrana e as moléculas de água atravessando a membrana. Membrana plasmática é permeável à água. Ainda que seja uma barreira efetiva, ou seja, ela separa as substâncias de um lado para o outro, mas a água passa com uma certa facilidade. Além disso, a membrana possui proteínas especializadas no transporte de água, chamadas aquaporinas, que são canais regulados pela planta para controlar a entrada de água. Então, se a planta, por algum motivo, precisa aumentar o fluxo de entrada de água, ela abre esses poros, essas proteínas, tubos, para permitir a entrada de água.
Terminando essa primeira parte de anatomia do transporte de água, né, por como que a água entra para a raiz, nessa figura a gente pode ver então, a partir do pelo radicular, a rota apoplástica, que é representada em verde, acompanhando a parede celular até chegar ao endoderme, e a rota simplástica, que é a rota por dentro do citosol, né, atravessando pelos plasmodesmos até chegar ao xilema. Chegando ao xilema, né, lembrem uma coisa importante. Toda a água chega até o periciclo por dentro da célula, sempre por dentro da célula. E para chegar no xilema, a água tem que atravessar a membrana de novo, porque o xilema não tem membrana. Então, é como se a água tivesse que sair da célula de novo. Entrou na célula para ser transportado até o periciclo, floema, e depois tem que sair da célula, atravessar a membrana de novo para cair no xilema. Xilema é só um tubo de lignina. Uma vez essa água chegando ao xilema, ela é puxada para a parte aérea. A gente vai discutir essas coisas sobre transporte e funcionamento das folhas mais tarde.